Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou chegando com muitas notícias do Flamengo do dia de hoje. O Flamengo pretende contratar aí um volante caso Thiago Maia seja vendido ao Internacional. E o Mateuzinho finalmente se despede do Flamengo aí após acertar aí com o Corinthians. E o Flamengo ainda postou nas redes sociais, do Cria voar, né? E o Pedro é o jogador com mais hat-tricks pelo Flamengo aí após a era Romário, né? E 7 jogadores aí que deixaram o Flamengo rumo ao Corinthians, que fizeram muito sucesso, galera. Vamos falar sobre esse assunto aí também. Então aí nesta sexta-feira o Flamengo oficializou a venda do lateral direito Mateuzinho ao Corinthians por 4 milhões de euros. O garoto do Ninho aí se torna apenas o 8º jogador a trocar o Mengão aí e diretamente aí pelo time paulista ao longo da história, né, entre os clubes. Então passando a lista aí, né, de outros 7 jogadores que fizeram aí o mesmo caminho do Mateuzinho. Então a relação aí que conta como Rondinelli, Marcelinho Carioca, Lee Edson. Só leva em consideração aí as transferências diretas e definitivas entre os clubes aí. Então o empréstimo de Edmundo no início de 96, por exemplo, não foi contabilizada. Então vamos passar aí quem foi para o Corinthians, né? Então o Rondinelli. Pouquíssimos devem lembrar de Rondinelli, né, dessa nova geração da década de 80, né, com a camisa do Corinthians, até porque sua passagem pelo time paulista foi muito curta. Antes o zagueiro passou 10 anos fazendo história aí no Flamengo para se tornar o deus da raça, o rubro-negro, né? Então, além aí de título brasileiro e 4 estaduais, ele é apontado como autor de gol mais importante da história do clube. Rondinelli fez o gol do título do Flamengo no Campeonato Carioca de 1978 contra o Vasco da Gama, apontado como o jogo que fez o clube ter paciência com a geração de talentosos atletas revelados na base aí liderada por Zico. Mais tarde, os jogadores se tornariam campeões da Libertadores e do título mais importante do Flamengo, que foi o Mundial de 81. Mas no Corinthians, aí sua passagem foi muito curta e discreta. Ele estreou no dia 30 de setembro aí de 81 e fez seu último jogo no dia 2 de dezembro. Aí a passagem pelo time paulista durou menos de 12 partidas e nenhum título conquistado, né, galera? Então o Casagrande, né? Casagrande com a camisa do Flamengo aí em jogos contra o Corinthians no Pacaembu, né? Que fez história também. Então o Walter Casagrande aí é um dos casos de atletas que já tinham uma história no Corinthians aí, né? Antes de assinar aí com o Flamengo. Então o destaque aí do futebol brasileiro na década de 80, o centroavante disputou uma Copa do Mundo, atuou 7 anos na Europa antes de chegar ao Flamengo em 1993, galera. Então a sua passagem pelo Mengão não foi de grande sucesso, com apenas 7 gols em 35 partidas. O episódio mais marcante foi justamente quando enfrentou o Corinthians e a torcida paulista na arquibancada do Pacaembu ficou pedindo o seu retorno ao clube paulista. Então o Casagrande decidiu atender aí o desejo do Corinthians e confirmou aí sua 4ª passagem da carreira pelo Corinthians no início de 94 aí, né? Então o Marcelinho Carioca, né? O Marcelinho Carioca certamente é um dos casos mais lembrados aí de trocas de Flamengo para o Corinthians. O cria da base aí do Flamengo, meia estreou nos profissionais do Mengão em 1988 com apenas 16 anos e passou 5 temporadas vestindo o manto. Foram 242 jogos, 49 gols e os títulos da Copa do Brasil de 90 e do Carioca de 91 e o Campeonato Brasileiro de 92. Durante o ano de 93, a diretoria do Flamengo negociou o Marcelinho Carioca contra sua vontade com o Corinthians por 500 mil dólares. E o atleta chamou a atenção rapidamente no time paulista, mas ainda sem o destaque que teria no futuro. Entre 93 e 97 foram 103 gols em 215 partidas e conquistas de uma Copa do Brasil e 2 paulistas. Ainda em 97 foi vendido pelo Corinthians ao Valência por 17 milhões de dólares. Né? Veja quanto que o Flamengo lucrou, né? Vendeu por 500 mil dólares e o Corinthians faturou 16 milhões e 500 mil dólares em cima, né? Mais de 1.700% aí acima do que pagou o Flamengo. Esse foi um baita negócio, né? E o Vampeta, né? Assim como o Casagrande, né? O Vampeta foi o segundo jogador aí com história feita no Corinthians,
que teve passagem aí discreta pelo Flamengo antes de retornar, né, de volta à Europa. O volante foi contratado pelo rubro-negro em uma negociação que enviou o lateral Reinaldo ao PSG e Adriano, que ainda se tornaria imperadora. Então a Inter de Milão, aí, que foi feito o negócio, é apontado como um dos piores da história do Flamengo. Então, em apenas 16 jogos oficiais aí, Vampeta marcou apenas um gol e foi muito cobrado pelos torcedores em função de desempenho ruim. Em resposta, aí, no entanto, afirmou que não recebia salários e vocês fingem que pagam e eu finjo que jogo, né? E retornou ao Corinthians em 2002, ano em que conquistou a Copa do Mundo e terminou a temporada com 2 títulos pelo clube, a Rio São Paulo e a Copa do Brasil. Então, galera, outro foi o Lee Edson. O Lee Edson chegou ao Flamengo em 2002 após se destacar no Campeonato Brasileiro no ano anterior pelo Curitiba. Em sua primeira temporada, o atacante fez 15 gols em 29 partidas, entre eles o gol 1000 do Mengão em Brasileiros. E foi o destaque aí do campeonato na campanha do Flamengo no torneio. No entanto, alegou falta de pagamento de pendências financeiras em 2003 e ameaçou acionar a justiça para rescindir o contrato. E o Flamengo entrou num acordo aí com o atleta e liberou para assinar com o Corinthians. Com a camisa do Paulista, ele marcou aí 22 gols em 38 jogos e conquistou o primeiro título da carreira, o Paulista de 2003, galera. Então o destaque chamou aí a atenção de clubes da Europa e ele assinou o contrato com o Sporting para começar a sua trajetória no velho continente, né? Mais tarde se naturalizou português e foi figura constante na seleção portuguesa, né? Então outro jogador foi o Christian, né? Destaque no cenário nacional, desde os 20 anos que atuava pelo Jundiaí, o Christian foi contratado pelo Flamengo em 2007 e a chegada causou impacto no time e ele teve aí boa participação na crescente do time da zona de rebaixamento para a zona de classificação para a Libertadores no Brasileiro. Ele já começou a temporada seguinte como titular e tinha 36 partidas na metade do ano, galera. No entanto, o Flamengo aceitou negociar Christian com o Corinthians em 2008 e perdeu o atleta. Sua passagem pelo Corinthians foi curta, mas ele teve atuações marcantes e conquistou Paulista e Copa do Brasil de 2009 antes de se transferir para o futebol da Turquia, galera. Daí o Ibson também, né, que foi revelado pelo Flamengo, retornou ao clube em 2012, né? Então, no entanto, no início de 2013 foi comunicado que seria dispensado aí pela nova gestão, né, que assumiu o clube, né? Foi quando o Corinthians manifestou interesse em contratar, né? E daí, após a confirmação da rescisão aí oficializada em maio, o atleta ficou livre para assinar com o clube paulista. Fez 26 partidas e não marcou nenhum gol, né, galera? Então, passando outras informações aí, né, o Pedro, né? É o jogador com mais hat-tricks aí pelo Flamengo após a era Romário, né? Então o Pedro começou a temporada com média de 1 gol por jogo e sendo peça fundamental aí do Flamengo, galera. Então o centroavante marcou os 3 gols da vitória sobre o Bangu. Ele chegou ao seu 6º hat-trick pelo Flamengo. O camisa 9, o jogador com maior número de hat-tricks no Flamengo desde Romário, que deixou o clube no fim de 99. Segundo informações, o baixinho marcou 14 vezes, sendo líder no quesito pós-Zico. Contemporâneo de Romário, Sávio, que marcou 8 hat-tricks, não entrou na lista, né? Então, Gabigol, Bruno Henrique, Hernando e Brocador marcaram o triplete, né, 3 vezes, ficando distante de Pedro, líder do quesito aí, entre 6 vezes que atingiu a marca de 3 gols por partida. Uma delas foi na semifinal da Libertadores, né, contra o Vélez, na Argentina, né? Outro momento aí na competição aí, né, contra o Tolima, no Maracanã, quando o centroavante marcou 4 vezes na vitória por 7-1, o Pedro ganhou a titularidade com Tite e vem correspondendo, né, dentro das 4 linhas. E tomara que continue assim, né, galera? Outra informação aí, né, o Flamengo que está pretendendo comprar um volante, né? Então o Flamengo abriu negociação com o Inter para vender Thiago Maia e o volante demonstrou aí um desejo em deixar o mais querido e, portanto, a diretoria do Flamengo tem conversas aí com dirigentes da equipe gaúcha. Caso aí o atleta seja vendido, a cúpula da Gávea decidiu contratar um volante aí para repor a saída do camisa 8. Então, conforme informações, né, então foi decidido, né, contratar um volante caso a negociação com o Inter por Thiago Maia seja fechada. A princípio, a diretoria não colocou tal posição como prioridade, mas entende sim que haverá um vácuo aí no meio de campo e se não conseguir repor aí, né, a saída do atleta, né? E o Flamengo também prioriza a zaga aí, né? Está tentando a contratação do Léo Ortiz aí por 47 milhões de reais, 9 milhões de euros, mas até agora nada, né?
E o Flamengo, então, que vai enfrentar o Boa Vista, né? A partida entre Flamengo e Boa Vista será realizado às 21h30 no Maracanã, né? Pela nona rodada do Campeonato Carioca aí, né? Então vamos passar todas as informações aí no próximo vídeo sobre esta partida também. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal e em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!